Olá, seja muito bem-vindo para esse momento no qual nós vamos estudar a Sagrada Escritura. Você que já nos acompanha vai saber que nós falamos da lição desse trimestre, que é a lição esta que está nas minhas mãos, que é para os adolescentes, que ela é renovada a cada trimestre. Então nós estamos aqui no mês de junho para falar sobre o último trimestre. E eu estou aqui com a Clara, a minha amiga particular, que vai falar aqui um pouquinho sobre a lição. O tema de hoje é liberdade sem limite. Ele conta a história que está lá em Lucas, capítulo 8, do verso 26 até o 39. É a história do gadareno, né, que é visitado por Jesus Cristo, e a gente vai obter um pouquinho mais de detalhes dele aqui durante esse nosso estudo. A princípio, Clara, o que você achou de interessante, né? Quando você estudou essa lição, o que você guardou que achou que era interessante passar para o pessoal? Vou dar uma recapitulada na história, que é a cura de endemoniado, lá na região de Decápolis, em Gerasa? É Gerasa. Isso. Em Gerasa. Decápolis eram 10 cidades bem juntinhas, e esse endemoniado, não fala o nome dele, ficava nos lugares mais isolados, dentro de cavernas, nos cemitérios, ele saía correndo e se cortava com pedras o dia inteiro. E Jesus, depois que atravessou o mar para essa região, ele chegou perto deste endemoniado, e aí ele tentou abrir a boca para pedir ajuda, mas como a gente já viu em umas lições atrás, quando ele estava no templo e algum endemoniado se levantou para falar, Jesus já falou, ó, sai dele. E os demônios pediram assim, Senhor, não nos manda para o fim dos fins, me manda para aqueles porcos que estão ali. Eram cerca de 2.000 porcos que estavam ali. E aí, a hora que Jesus liberta esse homem... lembrando, os nomes dos demônios eram legião, porque eles eram muitos. A hora que Jesus manda eles para os porcos, eles pulam do precipício e se afogam no mar. E aí todo mundo, quem estava cuidando ali dos porcos, fica... que isso? E todo mundo fica muito assustado e implora para que Jesus vá embora. E enquanto Jesus está entrando no barco para ir embora, o endemoniado chega para ele e pergunta, Senhor, posso ir com você? E aí Jesus fala, não, volte para sua casa e conte as maravilhas que Deus fez para você. E aí, pontos que eu achei importante dessa lição foi, principalmente, eu acho que foi quando Jesus... depois que ele libertou os demônios do corpo do homem, e o homem ficou tão feliz, e ele falou, caraca, esse é o Filho de Deus mesmo, Deus do Altíssimo. Ele obedeceu prontamente, o Senhor obedeceu, ele foi dar o testemunho dele. Acho que isso foi uma parte bem importante. Legal. Nossa, Clara, que resumiu para você. Você nem precisa ler, tá? Mas seria bom se você lesse Lucas capítulo 6, 8. Detalhes. Isso, de 26 até o 39, né? Ou Clara? Marcos 5, Isso. de 1 a 20, que também dá detalhes diferentes. E Mateus também, 8, do 28 a 33. Então, todos esses três evangelhos contam a mesma história, com alguns outros detalhes a mais, não é isso, Clara? Inclusive, Mateus fala que eram 2 endemoniados. Isso, tem esse contexto. Gente, o que é bom a gente enfatizar aqui? Algumas coisas. Primeiro, muito embora, como a Clara falou, havia uma legião de demônios nesse gadareno, e a gente entende que uma legião baseada no exército romano seria algo em torno de 6.000 soldados, é uma legião, né? Então, quando eles dizem que havia uma legião, isso, de certa forma, poderia assombrar qualquer outra pessoa, menos Jesus Cristo. Então, o que é interessante, quando Jesus Cristo põe os pés em Gadareno, quando ele desce do barco e põe os pés, o endemoniado, ele vai de encontro com Jesus Cristo. Muito embora ele não peça socorro, ele não grite. Jesus viu o que estava no coração dele. Ele tinha uma centelha de fé que Jesus viu e... Legal! Que Jesus viu para poder libertar ele dos demônios. Que joia, Clara. É aí que eu queria chegar. Você vê, primeiro, mesmo de maneira sendo forçada com a legião de demônios sobre ele, ele correu para Jesus Cristo. E ele não foi impedido de correr para Jesus Cristo. Isso é que é legal. E outra coisa que é interessante, quando ele chega, ele debruça, ele se deita, ele se prostra diante de Jesus Cristo, reconhecendo, os pés dele. Ele se reconhece ali a divindade, a autoridade de Jesus Cristo. Inclusive os demônios reconhecem que ele fala, vamos ver, que queres comigo,
Jesus, filho do Deus Altíssimo, rogo-te por Deus que não me atormentes. Legal, né? Você vê que há o reconhecimento mesmo dos demônios da figura de Jesus Cristo como divino, como Deus, né? Altíssimo. Um Deus altíssimo. Então é uma expressão muito forte e os discípulos estão participando disso nesse momento, né? Então, primeiro reconhecimento, a adoração que é feita pelo endemoniado gadareno, ele não manifesta ali porque ele não pode falar, né? Que ele está sendo bloqueado ali pela presença dos demônios. Ele abre a boca para falar, mas quem fala por ele são os demônios. Pois é, mas Jesus Cristo, como a Clara muito bem disse, sabia o que ia no coração dele, o desejo dele de ser libertado, né? E toda essa legião, né, você vê que eles agem de maneira submissa a Jesus Cristo. Tanto é que eles pedem para Jesus Cristo para que eles pudessem ser enviados para os porcos, né? E havia ali, tem uma manada de porcos, algo entre 2.000 porcos, né? Para que eles pudessem sair do corpo do endemoniado, então, e tivessem ido para ali. E como você pode acompanhar na história, o que vai acontecer? Jesus permite a saída desses demônios, eles saem do gadareno, vão para os porcos, e os porcos são precipitados, ou seja, eles são jogados, né, do precipício para o mar, né? E essa situação causou um certo problema para a permanência de Jesus Cristo nessa cidade. Por quê? Porque essas pessoas entenderam, não aceitaram, vamos dizer assim, a presença de Jesus Cristo pelo prejuízo que ele causou para a cidade, né? Provavelmente era uma economia que tinha a sua sustentação ali na criação de porcos. As pessoas, quando os porcos pularam no precipício e se afogaram, quem estava cuidando ali dos porcos correu para contar pro dono dos porcos o que tinha acontecido, porque senão ia ser um prejuízo muito grande e iam botar a culpa neles. E aí a cidade ficou tão assustada e olhou, não, vamos ter que mandar esse homem embora daqui, tá dando só prejuízo pra gente. Tanto que na lição de quinta-feira traz uma frase do livro Libertador, página 197. Ainda existem muitas pessoas que hoje se recusam a obedecer à palavra de Cristo porque a obediência envolve o sacrifício de algum interesse secular. Interessante. Gente, olha, caminhando aqui para o final, no capítulo 6, no 8 de Lucas, no verso 38, diz assim: o homem de quem tinha saído os demônios os rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo, verso 39, volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Olha que interessante, Jesus então libertou aquele endemoniado, a gente não sabe quanto tempo que ele estava ali à mercê, em submissão dos demônios, mas a presença de Jesus Cristo fez com que ele se libertasse. O desejo dele era seguir, estar junto com Jesus Cristo, mas naquele momento Jesus disse a ele e atribuiu para ele uma tarefa, que ele deveria então testemunhar do ato de Jesus Cristo de libertação para todas as cidades, para esse Decápolis, né, que são 10 cidades arredores ali. Isso foi muito importante, porque quando Jesus voltou ali depois de 9, 10 meses, a cidade já estava mais amena com o que tinha acontecido e ele pôde falar, ele pôde dar a palavra dele ali. Foi igual em umas lições atrás também, que Jesus não foi ver o filho dele, mas na hora que ele chegou lá, o filho dele já estava curado, e aí aquilo serviu como um testemunho ali para quando Jesus voltasse ali, já tivesse o caminho preparado. Foi a mesma coisa que aconteceu agora. Ótimo, perfeito. E aí, gente, terminando aqui, algumas coisas que a gente precisa entender. Primeiro, todo demônio reconhece a autoridade e a divindade de Jesus Cristo e o poder que ele tem. E a eles são submissos. E o poder de Jesus Cristo ele não se limita a apenas um demônio, ou uma legião, ou o que seja. O poder dele é infinito. Então ele pode resolver qualquer problema que você tenha hoje. Qualquer que seja o problema que você tenha hoje, ele pode resolver. Segundo, às vezes, seguir a Cristo tem que fazer, ajuda você, né? No sentido de que você precisa testemunhar. Seguir a Cristo quer dizer que você precisa falar das grandes coisas que Deus faz na sua vida. E das pequenas também. E das pequenas coisas também, porque né, são as pequenas coisinhas que já podem abrir uma pequena faísca no coração de alguém, na vida de alguém, e ela vai procurar Deus. Ótimo. Então a gente ora aqui para que você possa ter aí esse momento de reflexão e possa se interessar, estudar e se aprofundar agora nessa lição. Oremos? Senhor nosso Deus, nós lhe agradecemos a oportunidade de ter aqui participado desse momento de estudo. Rogamos pelas pessoas que agora se interessaram por esse assunto, que terão esse momento particular com o Senhor de estudo. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Obrigado e até a nossa próxima.